Olá, pessoal, sejam bem-vindos à Voz do Invisível. Uma resposta aí para suas dúvidas ou questões interiores, né? Vamos ver qual a mensagem de hoje para vocês, o que a espiritualidade vai trazer aí a resposta. Lembrando que é uma tiragem intuitiva, atemporal e para o coletivo, então nem tudo vai firmar aí com o que você está vivendo, mas se esse vídeo chegou até ti, pode ser que tenha algo, e às vezes a resposta que tu tá buscando hoje, a questão que tu formulou, não é aquela que vai ser respondida, pode ser uma outra que tu já busca a resposta há muito tempo e não sabia. Vamos lá, salve o povo cigano, salve os mestres. Eu invoco os anjos, arcanjos, os orixás, os mentores espirituais para que nos guie, trazendo a clareza para aquilo que estamos em dúvida, para aquilo que está nos impedindo de ter serenidade na nossa vida. Para quem não conhece o Tarô do Destino, ele trabalha com ações e respostas, tá? E ele trabalha por setores, mas as cartas de setor estão aqui junto com as das ações que pode ser que saiam ou das respostas. Vamos ver o que a espiritualidade vai trazer. É 2 cartas por tiragem que eles deram do Tarô do Destino. É para usar essas 2, a espiritualidade aqui tem 4, vamos ver. Ainda não viraram, né? Mas foi o que caiu na mesa, deixa eu achar meu pêndulo. É para usar essa carta, a espiritualidade? É para usar essa carta? É para usar essa carta? É para usar essa carta? Aqui saiu a carta da Justiça e a carta da Lua. Quem vem primeiro, vamos ver. Primeira é essa. Tá. Então aqui saiu a Lua. O que dá pra ver aí? Tem uma situação aí que já gerou uma certa angústia, ou que está te levando aí a se sentir angustiado e pode te levar a meio que para ter pensamentos obscuros, para ficar aí meio melancólico. Mas a justiça aqui tá pedindo o quê? Para você agir da forma mais correta possível e não trapacear, tá? Para aquelas pessoas que essa tiragem aqui talvez tenha a ver com o emocional, é o momento de vocês se distanciarem para avaliar. Mas o que nós vamos fazer? Eu vou tirar as outras cartas para ver sobre o que fala. Depois a gente volta a essa carta aqui do Tarô do Destino. Cadê? Aqui. A gente vai tirar 3 cartas dos Guardiões. Deixa eu só embaralhar. Pô, aqui virou 2. Virou a carta o Pajem de Paus, Espírito. O 3 de Pau, a negociação. Com o Senhor Exu Pimenta. E o 7 de Espada, com o Senhor Exu Canga, falando da misericórdia. Então é uma situação aí que já trouxe muita questão pro emocional. Aqui no fundo do deck tá o 5 de Espada, né? Falando do caminho com o Senhor Exu Mirim. É uma situação que, se tu fizer a análise voltada para dentro do tarô tradicional, fala de sofrimento. Mas vamos olhar aqui o livro dos Guardiões, né? Paus.
esse pajem aqui, ele tá pedindo pra você buscar na parte espiritual as respostas que tu procura. Tu tem que analisar na parte do espírito, com a tua intuição. Tá pedindo pra você seguir a tua intuição. Aqui, esse 3, que fala da negociação, tá falando pra vocês. Aqui tem muita energia do fogo, né? Saiu fogo e ar, signos de fogo e de ar. Relação aqui que pode ser útil para você nessa tiragem aqui, saber a parte dos signos, né? Foram os elementos que saíram. Tá, e tá parelho, tá? Fogo e ar. 50-50. Então aqui o senhor Exu Pimenta, que fala da parte de limpeza na parte do fogo. Ele trabalha essa parte. Ele também tá falando para você que talvez você vai ter que abrir mão dos lucros dessa situação, daquilo que tu esperava receber como lucro. Agora vamos ver aqui o que essas espadas estão falando, porque essa situação aqui fala da parte mental. O 7 de espadas. Por que isso? Porque você vai ter que... esse 7 de espada tá pedindo para você superar as dificuldades. Você vai ter que restabelecer aqui a consciência. Essa situação é como se você estivesse parado num momento de reflexão sobre essa situação. Você vai precisar tomar consciência para conseguir superar as dificuldades que estão aí no teu caminho, tá? Pode ser que é uma situação aí que teve intrigas no meio. Essa carta aqui tá ligada também à parte de Xangô, então tá falando da justiça, que fecha muito com a carta da justiça que saiu. Já vamos ver esse fundo do deck aqui, o senhor Mirim. Ele já tá falando o quê? Que você precisa aí tomar decisões assertivas. E se olhar pelo 5 de espada, fala de sofrimento, né? Fala de cortes. Fala de maturidade também. Pra te buscar aí resolver essa situação, essa situação que tu tá vivendo aí, tendo um equilíbrio, tu vai ter que buscar novas perspectivas, novas respostas. Pode ser internas. Pode ter que sair, eu escutei aqui na minha cabeça agora, pra você sair um pouco do mental. Não ficar tão no mental. Pode ser que isso esteja te aprisionando. Vamos ver então com o povo cigano. Esclarecerem para nós essas cartas. Povo cigano, esclareça esse pajem. Vamos começar por esclarecer essas cartas. Em relação ao que esse pajem? Explique para nós esse pajem. Vou usar essa carta aqui. Aqui ele tá dizendo que é sobre os teus caminhos. Então tu vai ter que pedir ajuda para a espiritualidade para te ver aí os teus caminhos, tá? Tem relação com os teus caminhos, com as dúvidas que tu tem. Agora essa carta aqui da negociação. Cavaleiro na parte da negociação. O que quer dizer? Tu tem que enfrentar isso com coragem. Cavaleiro fala de velocidade e coragem. Então, o seu chupimento aqui, talvez tu vai ter que abrir mão desses resultados aí que tu espera. Que foi a mensagem ali do senhor Exu Pimenta. O 3 de paus. Com o senhor Exu Pimenta. E isso aqui, ó, tu vai ter que fazer com coragem. Porque a decisão que tu for tomar, o movimento que tu for dar aqui, tu vai ter que dar com coragem. Deixa eu botar aqui. Explica aqui pra nós esse 7 de espadas.
Essa situação também pode ter sido ali pela carta que estava no fundo do deck, mostrando pra gente infantilidade. Aqui saiu o caixão, então mostrando que é uma finalização, a necessidade de uma finalização, de uma transformação nessa situação. Então aqui tem decisões pelas 3 cartas que saíram já aqui nos ciganos. Vai ter decisões para você tomar, usar essa carta espiritualidade. Aqui tá as nuvens, mostrando que você tá em dúvida nessas decisões que tu tem que tomar. Isso tu tá te causando insegurança. Mas essas decisões, esses caminhos, tu precisa tomar decisões assertivas. E aqui a carta da carta, né? No centro, tô falando de comunicação. Ou de notícias que vão chegar para você, tu não sabe, mas tá chegando aí alguma notícia, alguma comunicação. Que vai trazer a solução, abrir caminhos para ti, abrir portas. Aqui também pode dizer para você que essas decisões que tu tem que tomar, tu tem que saber expressar elas com clareza. Vamos ver as outras 3 cartas para ter uma conclusão melhor, tá? Daí depois, no final, depois que a gente tirar aqui, sai os trevos e as estrelas aqui. Ó, essa comunicação, ela vem rápido, tá? Porque o cavaleiro, a carta e as estrelas falam de velocidade. Talvez ela te deixe em destaque, ou aumente teu brilho, ou tu seja guiada para essa comunicação. Aqui tem os trevos, né? Isso aqui representa a sorte e a espiritualidade. Esse trevo aqui tá falando de sorte, um golpe de sorte que traz uma iluminação. Aqui tá falando de um golpe de sorte que vai trazer iluminação. Por quê? Tu tá indeciso nessa transformação, nessa finalização que tu tem que fazer. Porque tu não tá vendo o que vem depois. Tem uma comunicação que vai trazer a solução para aqueles conflitos. Porque vai iluminar. Ou tu ainda teve essa solução, essa resolução dos conflitos, vai trazer um brilho ou um destaque para ti, ou fazer algo se destacar, tá? Na tua vida. Oxe. Por quê? Tem uma colheita vindo aqui, ó. Tem uma transformação com o caixão. Essa comunicação, ela tá trazendo uma colheita. As decisões que tu tomar, tu precisa tomar decisões consciente, se comunicar com clareza, né, com verdade, porque tem uma colheita aqui. Tem uma colheita, tem a foice. Não fechou direito. Esse destaque vai te gerar uma colheita, mas aqui com a comunicação não é uma colheita. Cortar o que não precisa, espiritualidade. Tu vai ter que se comunicar, mesmo que pareça assim, meio brusco. Porque é a parte do naipe das espadas, né? E foi o que saiu aqui, as espadas. Tem a análise que tu tá fazendo com relação a essa misericórdia. Tá falando ali da misericórdia junto no seu Exu Kango, 7, né? Mas o 7 é uma análise, como se tu estivesse parado fazendo uma análise, que vem bem de encontro aqui a carta dos caminhos bifurcados, porque mostra essa decisão. Então vamos olhar já aquilo ali? Não, vamos olhar aqui, tá? Vou tirar a mensagem. Aqui não vamos ver o fundo do deck. O fundo do deck é aqui, os peixes. Fala de fluxo. Aqui o cão. Lealdade, amizade. O chicote. E o jardim e a parceria. E depois da parceria, a criança, ó. E a cruz. Dizendo que tu tem uma infantilidade ou uma renovação aqui, onde tu vai soltar algo muito antigo, tá? Algo muito antigo. Dentro de uma parceria, pode ser um tipo de comportamento. A criança que me mostrou essa parte da infantilidade que tinha saído por causa do fundo do deck. Lembram do fundo do deck? Que saiu o senhor Exu Mirim?
que falou ali de situações onde podia ter infantilidade, maturidade. Porque aqui tem uma mulher, essa mulher aqui é quem tá nos assistindo, a espiritualidade, essa energia feminina que apareceu aqui é quem tá nos assistindo. Então tá, então aqui ó, você é uma pessoa com muitos sentimentos, desejos, tá? Ah, entendi. Tá. Aqui não é desejo, essa serpente aqui tá mostrando que você é uma pessoa com muitos sentimentos. E que tem algumas situações de traição, de trapaça, de inveja que tem te estagnado. Mas isso aqui tá vindo uma iluminação e tu vai acabar descobrindo aqui aquilo que tu não sabe, por causa de quê? Esses pássaros estão falando de fofoca, espiritualidade ou de falar? Falar? Tá. Porque tem aqui uma energia masculina que vai vir te contar. Porque isso exige um progresso aqui, uma evolução dentro dessa situação da tua casa e a desconstrução para te trazer felicidade. E a torre precisa desconstruir um orgulho, alguma forma de orgulho aqui de algum de vocês, de orgulho, arrogância, né? De algum de vocês, para ter uma mudança. Talvez vocês aí sejam pessoas que morem distante. Talvez vocês aí vão morar distante, vão embora. Tem alguma situação misteriosa que envolve ou já envolveu muito uma pessoa que é meio raposa. O que quer dizer isso? A pessoa que te observa, às escondidas, mas é uma pessoa muito medrosa. E esse medo da pessoa já causou o quê? Problemas. E eu não sei se a pessoa enxerga o relacionamento de vocês, se é um relacionamento ou a situação que vocês vivem com ela, ou como se essa distância ou algo aqui que ela escondeu não fosse ter saída, tá? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas essa pessoa vem se comunicar e vem leve. Ela vem pra falar mesmo. Acho que ela vem pra contar o porquê que ela se afastou, se foi ou é uma distância emocional, mas ela vem pra falar. E isso tem relação aí com a parceria. Com uma parceria que foi cortada, tá? Que tá dentro do teu jardim. Então, se tem a ver com parcerias, pode ser uma parceria para alguns de vocês aí que tem relação com material. Então, vamos ver primeiro essas cartas aqui do acordo espiritual, para ver qual a mensagem para vocês. Depois, vamos analisar essa carta ali da justiça e da lua, que saiu por primeiro. Espiritualidade. Duas cartinhas aqui, vai ser duas, tá? Duas mensagens, usa essa? Tá, mais uma, por favor. Mais uma cartinha aqui. Usa esta? Eu não vi as cartas que saiu porque não virou, mas eles disseram que era pra usar, então vamos usar. Saiu essa e essa. Quando se doa, soma-se. Quando se divide, perde-se. Quando se compartilha, fortalece. O apego nos impede de ver o novo. Abra-se para a mudança. A inércia gera dor e sofrimento. Essas cartas vieram bem de encontro com essa situação aqui que tá meio parada por causa desse pajem, dessa reflexão que você tá aí meio que vivendo. E também mostra essa situação da lua e da justiça, tá? Essa angústia que tu tá sentindo. Não sei se você se doou demais, se você meio que dividiu ou se você compartilhou, mas tem um aprendizado aí pra você viver e você precisa soltar essa situação. Porque a partir do momento que você solta, lembra da cruz aqui, ó? Onde que tá a cruz?
Tem aqui a situação que foi cortada essa pessoa, e depois aqui tem a necessidade de uma renovação, soltando todos os pesos. Então, pegue, abra seu coração pro universo e solte. Solte toda a dor, todo o sofrimento que essa relação, seja ela afetiva, tenha gerado para você. Como isso aqui não ficou bem claro, ficou assim, mostrou os sentimentos, tá? A espiritualidade veio aqui e deu com todas, né? Para quem é sentimentos aí, vocês ainda estão um pouco confusos, estão desiludidos, se decepcionaram, porque a lua fala muito de decepção. O que estão pedindo aqui para vocês fazerem? É o momento de vocês se distanciarem dessa pessoa. É o momento de vocês cortarem e avaliar todos os afetos com essa pessoa ou com esse grupo de pessoa que acabou causando dor em vocês. Vocês precisam ter uma distância emocional, talvez até uma distância física dessa pessoa, e seguir a vida de vocês por um tempo. Até que o emocional de vocês, que tu veio aqui como resposta, né? A ação é aquilo e a resposta é isso, ó. Emoções confusas, possibilidade de uma desilusão. Se você continuar muito próxima a essa situação aí, você vai se desiludir cada vez mais. Então procure a luz do sol, procure novos ares, procure um novo ambiente para você. Para tentar fazer isso, vamos pegar aqui essa outra parte do... acho que esse aqui tá virado. Pera aí, o que virou aqui? Assim. Vamos usar essa outra parte aqui e vamos ver com 3 cartas de espiritualidade, 3 cartas aí para quem tá nos assistindo. Às vezes, a gente vive situações que a gente não compreende, precisa do tempo passar pra gente poder compreender essas histórias que a vida trouxe pra gente. Não é do dia pra noite que essas coisas se resolvem. Porque a dor, aqui saiu já 2. Ui, o que deu de errado com essa carta? Parece que ela quebrou. Saiu uma ajuda. Aqui a raiz do problema. E vamos tirar mais uma carta. Daí a gente vai olhar. Usar essa daqui, espiritualidade, e a saúde, que vem falar dos instrumentos divinos. Aqui os seres de luz estão se disponibilizando a ajudar você. Eu já vou ensinar no final dessa leitura aqui algo que possa te ajudar. Os seres de luz, para quem não sabe, são os anjos, mestres ascensionados, guias espirituais, Exu, Pombagira, Caboclo. Procura dentro das tuas crenças essa parte. Você também pode procurar aqui, que entra dentro, segundo esse oráculo aqui, que é muito interessante, aplicações de reiki, regressão terapêutica, mesas radiônicas. Quem tiver interesse, que achou que essa leitura bateu muito consigo, eu acho que tá aqui na descrição ou lá na bios, tá? Tem um número que eu trabalho com mesas radiônicas, caso você quiser conversar sobre, ver valores e horários para atendimento, dê uma conversada lá com o pessoal que atende lá. E aqui, nessa parte da espiritualidade, a raiz do problema é espiritual. Vamos ver o que essa parte quer dizer.
aqui, quando diz que a raiz é espiritual, ó, nada mais é do que a nossa verdade, aquilo que vem de dentro de nós, que trazemos conosco para esta existência atual. Então, isso aqui é uma situação que tu tá vivendo com essa pessoa X, tu já trouxe contigo de outras vidas. Só que o que acontece? Possivelmente essa pessoa aqui espelhou para você, ó. Quando você acessa informações interiores, consegue compreender o motivo real de cada pessoa ou situação que está na tua vida. É isso aqui que é o que a parte espiritual desse oráculo aqui, como raiz do problema, quer falar, tá? Porque o que essas pessoas que são colocadas no nosso caminho são? São instrumentos, são espelhos para nós ver o que temos que melhorar aqui dentro. Essa dor toda que tu sentiu, essa decepção, não tô tirando. Como é que eu vou dizer? Eu não tô tirando a responsabilidade da pessoa. Mas se tu ampliar a tua visão, olhar um pouco de fora, tu vai achar dentro de si as crenças limitantes que as foram acionadas. Para alguns de vocês aí pode ser a dependência emocional, a necessidade de se amar mais, de ter mais amor próprio, a necessidade de se priorizar perante a vida e os demais que te rodeiam, aprender a dizer não. Ó, por meio da espiritualidade que você encontra sentido aos obstáculos que vive no dia a dia, na família em que nasceu e na vida como um todo. A existência coloca pessoas e situações desafiantes para lhe ajudar a lembrar, através do que pensa, do que sente e do que faz, que você não está aqui a passeio, mas sim para evoluir em alguns aspectos que ainda há inferioridade. Então, o que você... Por isso que ele estava falando para você refletir e tomar decisões. O que essa situação aí que tu tá em dúvida trouxe pra tua vida? O que ela afetou? Por que ela afetou essas coisas que afetou? O que dentro de ti tá doendo? O que se esconde por trás dessa dor? Pergunte pra si mesmo, o que esconde por trás dessa dor? É a primeira coisa que vem à mente quando o ego não interfere, mas quase sempre costuma ser a primeira. Aquele pensamento lá que tu... eu pensei isso? Realmente. Por exemplo, tu tava aí namorando uma pessoa, ela te deu um pé, tô dando um exemplo, tá? E doeu, tu ficou muito revoltado. Mas se tu parar pra analisar, tu não gostava da pessoa. Mas por que isso te revoltou? Porque tu se sentiu humilhado. Por que tu se sentiu humilhado? No que te humilhou se tu também tava pensando talvez até em largar dela? Mas foi ela que fez primeiro. Então é orgulho. Tá? Eu tô dando exemplos, não tô dizendo que seja a vida de vocês. Não levem para esse lado. Vamos ver aqui como instrumento divino saiu a saúde. A instrumento divino, para quem não sabe, eles representam as situações. Alguém que contribuiu para lembrar você a melhorar sua vida atual, normalmente por meio de alguns sentimentos, problemas, faltas, brigas, comportamentos, tá? A parte que a gente estava olhando aqui, a raiz do problema, é os acordos que a tua alma fez que ia resolver, que ia manifestar nessa vida determinados tipos de pessoas para ela resolver essas situações, tanto mental, espiritual, emocional e física, tá? E os seres de luz ali que representam a ajuda, eles estão falando aí quem tá se voluntariando para te amparar nesse momento, tá? Aqui a saúde. Trata-se de um estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o ambiente, o qual mantém as características estruturais funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida e para a sua fase do ciclo vital. Aqui entra o estilo de vida que você leva, o comportamento que tem em seu cotidiano,
que pode tanto prejudicar quanto trazer benefícios à sua saúde. Também trata a visão holística, de ver o ser como um todo. O ser saudável é aquele que possui equilíbrio nas 4 raízes que nos sustentam, que é o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Então, o que você está fazendo por si mesmo? Essas questões que eu estou te perguntando é para te refletir, tá? O que ocorre aqui? O que eu vi na minha mente? Algumas pessoas de vocês, não sei se todos, mas alguns, não estão fazendo muita coisa por si, principalmente na parte física. É como se você estivesse sentado esperando as coisas ocorrer. Vocês até têm vontade de, sei lá, de fazer uma atividade física, mas vocês não têm ânimo, ou falta alguma situação aí pra vocês. E isso tá deixando... Vocês estão deixando de lado vocês. Porque vocês se preocupam se um vizinho ou um amigo vir aí e disser assim: fulano, me ajuda nisso. Tu vai lá e ajuda. Mas fazer por si, tu não tá fazendo. Então, mostra dependência emocional em algum momento aí, pelo que mostrou nas cartas, essa insegurança toda que você tá, mostra isso, essa tua dificuldade aí de encerrar esse ciclo, essas decisões que tu tem que tomar, como aqui eles estão falando, ó, quando se doa, soma-se, quando divide, se perde-se. Não divida, compartilhe para se fortalecer. Talvez você esteja se doando demais, tu vai ganhar. A parte de quem doa se ganha, mas muitas vezes o ganho vem só no plano espiritual, depois da tua partida do daqui. E pode ser que isso seja o que tá te sobrecarregando. Bom, gente, ainda tem uma cartinha, eu já ia me despedir de vocês. Vamos tirar aqui com... Aqui saiu, discernimento. Ó, discernimento. Nem tudo é o que parece. Permaneça-se fiel ao seu conhecimento e mantenha seus sonhos em segredo. Então aqui tá mostrando a parte das pessoas que tu acha que são amigos e não são. Tá mostrando que talvez tu esteja avaliando essa situação de forma unilateral. Talvez tu tenha que olhar um pouco mais distante essa situação, porque aqui tá pedindo para ser justo, né? Tá falando, a justiça pede para ser justo, pede uma ação. Tá dizendo aqui, ó, o merecimento depende da ação correta, não trapaceie. Essa aqui tá falando para te não trapacear, não usar de trapaça, para te ter bom senso, para te tomar uma decisão aqui com equilíbrio, buscar a paz de espírito, harmonizar as contradições e observar a questão de uma forma fria e com cautela. Então, tu tem que observar essa situação aqui para te tomar a tua decisão de uma forma racional. Medindo o equilíbrio entre a razão e a emoção. Não se perca na emoção. Ah, mas fulano mexeu com algo aqui dentro. Isso é o ego. Isso é o orgulho, às vezes até a vaidade. Dói. Dói, o que a pessoa fez, dói. Não vamos eximir essa pessoa da culpa. Ela foi usada como instrumento divino, beleza, mas não vamos eximir ela da culpa. Mas tu precisa fazer isso. Por quê? A lua tá falando de emoções muito confusas, de desilusão. Tá falando que você pode estar fantasiando onde não tem alguma situação aqui. Então você pode ser muitas partes aqui que pode ser só criação da tua mente. Talvez tu não esteja olhando pro outro, talvez tu saiba só o teu lado da história e tu não viu o que tá por detrás do que o outro fez. Tu não viu a história lá atrás dele. E eu não tô te dizendo lá atrás, onde ele não te conhecia, lá atrás, aquela parte que ele não te contou. Que levou ele a tomar determinadas decisões e atitudes. Mesmo assim, eu não tô dizendo que ele tá correto. Mas talvez ele não teve coragem. Porque ele saiu no espírito da raposa. A raposa é um ser muito medroso. Muito amedrontado. Se tu apertá-la, corre.
Mas ela é um ser muito inteligente. Então vamos olhar pro lado positivo dessa pessoa. Que eu não sei se ela sabe que tem esse lado, mas vamos olhar para esse lado positivo. E também tá falando aqui, ó. Aqui vem falar da parte espiritual, que o maior problema aqui é que você está na escuridão e que você não acendeu a tua luz. Essa carta da lua fala sobre isso, fala sobre a noite, como se você estivesse passando talvez a noite escura da alma. Por que não? Me veio agora, eu cheguei a escutar a Márcia falando. A Márcia é uma querida que já me ajudou muito na minha trajetória. Então, assim, talvez você esteja passando por essa dificuldade. Essa pessoa veio na tua vida e mexeu com o teu emocional, mexeu com as situações que ela precisava mexer, fez tu entrar num momento torre, num momento de reflexão muito grande, doeu pra caramba, porque dói, quando a gente entra num momento torre, dói. Mas tu precisava disso. Ah, por que eu precisava disso? Tu precisava entrar pra dentro e tu não queria olhar pra dentro. Tu precisava descobrir, que nem foi o meu caso, que tinha dependência emocional, pra curar essas feridas que estão dentro de ti. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o livro da Lise Bourbeau. Dê uma olhada nele, As 5 Feridas Emocionais. Pesquisem vídeos no YouTube sobre as 5 feridas emocionais. Tem alguns canais com psicólogos e psiquiatras, ou até mesmo terapeutas, ou esse da Lise Bourbeau, que disponibilizam um conteúdo muito legal, muito autoexplicativo, onde muitas vezes quando vamos ver, a gente tem muita ressonância com aquelas feridas que a gente nem fazia ideia que elas existiam dentro da gente. E a gente só tá tendo reações porque essas feridas estão ativas, então estamos agindo, tendo comportamentos que são equivalentes a quem tem essas feridas ativas. Eu escutei esse livro da Lise Bourbeau, pesquisei um pouco sobre ele também, não li todo, mas li boa parte dele, as que se ativaram. Gente, vocês não fazem ideia como faz sentido. Dentro da parte que eu li, feridas da rejeição, e são feridas que nascem com a gente e são despertadas pelos nossos pais na infância, na primeira infância, pais ou pessoas próximas que assumiram essa responsabilidade paterna e materna, ou que a gente teve a visão deles como os pais e mães, que acabam despertando ferida da traição, da rejeição, do abandono. E essas feridas também atraem para nossas vidas tipos de pessoas equivalentes para despertar. Por exemplo, pessoas com dependência emocional vão atrair para sua vida pessoas manipuladoras e controladoras. Porque a pessoa com dependência emocional precisa chegar a um ponto em que ela já foi até o fundo do poço onde ela poderia ir, e dela vai dizer assim: chega, eu já vivi disso que chega, eu não quero mais isso pra minha vida. E dela vai assumir a posição e o poder dela. E quando ela fizer isso, ela vai pegar essas pessoas manipuladoras e controladoras, uma por uma, e vai tirar da sua vida. Porque elas não vão mais ter controle. Aquelas pessoas que tu não tem como tirar, às vezes que nem um pai, uma mãe, até permanece, mas tu não vai mais dar ouvido. Porque não vai fazer mais sentido. Tu vai olhar pra pessoa, a pessoa vai estar ali se esgoelando, cantando aquela landainha pra ti. E tu vai estar virando as costas dizendo: aham, concordo, acredito, aham. É assim. Ou tu vai chegar, dependendo do nível e do grau que tu tem com essa pessoa, e dizer assim pra ela: não. Isso não tá certo, tu tá vendo de forma deturpada, aconteceu isso e aquilo. Mas é essa parte que é o aprendizado. E vocês acham que isso vai acontecer da noite pro dia? Não vai. Tudo leva um tempo. Eu tô de forma consciente e ativa, eu tô desde 2018. No caso, eu sempre fui, não digo desperta, mas como eu vou dizer, eu sempre fui diferente. Desde a infância. Sempre tive clareaudiência, vidência,
entre outras coisas. Passei boa parte da minha vida lidando com determinadas situações por me sentir rejeitada, humilhada, lidando com pessoas que me tratavam dessa forma. Não porque as pessoas são culpadas, porque eu permitia. Eu permitia porque isso faz parte da ferida do abandono, acho que é. Não tô enganada, é do abandono. Também da dependente emocional, né? Tu não quer se libertar de determinadas pessoas, por quê? Tu não quer ficar sozinho. Então tu aceita, tu não vai fazer as coisas pros outros exatamente porque tu é boazinha. Mas é porque tu quer afeto, tu foi rejeitado, tu quer afeto. Tu não sabe que na realidade tu é completo e consigo mesmo, tu não precisa de ninguém pra fazer isso pra ti. Mas isso faz parte do processo. Tu vai descobrindo aos poucos. E quando tu começa a fazer espelhamentos com determinadas pessoas, que tem uns espelhamentos que são muito fortes, que daí tu começa a entrar nesses efeitos torre da interiorização meio que de forma obrigada pela espiritualidade, porque quando a gente entra no momento torre, a gente não entra porque quer. A gente entra porque colocam a gente lá dentro daquela torre e é tu contigo mesmo. Daí tu enfrenta os teus monstros interiores. Quando tu começa a trabalhar isso, tu começa a perceber muitas situações que tu poderia ter evitado por imaturidade, às vezes por falta de conhecimento. Tu começa a ver que o teu caminho não é tão errado como as pessoas falavam. Tu começa a ter mais segurança de ti mesmo. A meditação ajuda muito isso. As curas interiores ajudam muito isso. O meu processo mais ferrenho, assim, mais focado foi no período da pandemia, aonde a espiritualidade me ajudou muito através das meditações, porque como não tinha muita coisa para fazer, que a gente não podia sair para trabalhar, eu meditava. Não sei quantas vezes por dia, nem sei quantas horas. Eu passei por esse processo e esse processo foi bom. Foi doloroso? Foi, porque teve verdades que, quando eu fui enxergar, que foram muito difíceis de ver. Eu agradeço muito a minha espiritualidade, ao povo que estava comigo, que me ajudou a enxergar essas verdades. Se não fosse o abraço fraterno da minha equipe espiritual, eu acho que eu não tinha vencido essa parte do processo, porque doía muito. Mas depois tu olha para trás e tu vê que valeu a pena. Porque tu se vê diferente. Se alguém olhar os meus vídeos antigos, lá de 2022, que eu dei uma parada nesse canal aqui ainda, para olhar os de hoje, noto muita diferença, porque na maioria dos vídeos, quem já olhou meus outros vídeos sabem que a Andrea hoje que tá aqui conversando não era sempre assim. Eu era tímida, tentava me forçar a conversar com as pessoas. No trabalho eu conseguia conversar e desempenhava muito bem meu papel, porque lá eu usava uma máscara, né? Aonde eu colocava na minha cabeça que eu tava ali para trabalhar e simplesmente fazia. Eram atividades que nem sempre eu gostava, mas assim, as que eu gostava eu fazia muito bem dentro do que eu trabalhava, dentro da indústria. Quando eu tava em sala de aula, depois que eu me formei como pedagoga, eu tentava dar o meu melhor. Me dava muito bem com as crianças, sempre me dei muito bem com criança. Tive alguns problemas com pais, mas isso aí é normal, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, muitos pais, infelizmente, querem que a escola dê a educação que eles não estão dando em casa. E não é assim que rola, mas essa é a minha opinião. E tu não tem como educar 30 filhos se fosse possível, né? Fazer o papel de pai e mãe de 30 filhos. A gente tá ali para ensinar um conteúdo didático. A educação tem que vir de dentro das casas. Mas muitas pessoas, por desequilíbrio, não tem essa noção. Mas isso não vem ao caso no atual momento. Então, o que eu tô tentando explicar para vocês dentro dessa minha vivência é que vocês também podem. Vocês também são capazes de sair das situações que vocês estão vivendo com autonomia.
independente da idade que você esteja hoje, independente de quantos anos você acha que reste ainda da tua vida. O que importa, que a única coisa que a gente vai levar desse planeta adiante é o nosso aprendizado. É a única coisa. A gente não vai levar os bens. Não que eu seja contra a gente ter bens, não, porque o dinheiro é uma energia saudável. Ela é necessária nesse planeta pra gente viver de forma feliz e tranquila. Feliz por quê? Não que tu precisa do dinheiro pra ser feliz, mas tu precisa do dinheiro pra comprar as coisas que te fazem feliz. Então tu precisa ter dinheiro pra viajar, tu precisa ter dinheiro. Viajar é bom, traz alegria. Então, aproveitem a vida, vivam a vida de uma forma mais serena. Pensando menos, se preocupando menos, porque a preocupação não vai ajudar vocês a resolver. Isso é coisa do ego, querendo fazer o pensamento de vocês ficar sempre firme no mesmo lugar. Acreditem em vocês, tenham amor próprio, se priorizem, criem aí uma meta e se foquem. Vocês podem botar aí de baixo aí nos comentários a meta que vocês querem para vocês ainda até o final do dia 2025. E depois voltem e comentem aqui no canal em 2026 como é que foi essa meta. Se vocês conseguiram, ou se você, quando você chegar aqui para esse vídeo, você já tiver passado de 2025, conte aí o que tu conseguiu concretizar, o que tu vai fazer daqui para frente. Eu falo 2025 porque é o ano que a gente tá no atual momento que eu tô gravando, mas esse vídeo aqui, ele é atemporal. Então faça a meta de um mês. O que tu pretende melhorar, o que tu pretende aprender. Vamos fazer essa meta junto? O que vocês acham? Vamos fazer uma meta de até outubro, não, setembro. Os poucos dias que faltam. A gente vai ser capaz de escolher um problema que a gente acredita que tem que ter prioridade na nossa vida e vamos, num caderno, arrumar a solução para ele e botar ele em prática. Depois aí para quem? Eu vou deixar lá na comunidade do canal um post sobre a meta de solucionar um problema, alguma situação da vida que tu achava que era impossível. Para vocês postarem embaixo nos comentários o que vocês escolheram. Não precisa se identificar assim, eu fiz, sabe? Não precisa, como é que se diz? Não é se identificar, vocês podem ser assim, bem... Não precisam falar com detalhes a situação. Só comente, olha, eu consegui. Eu dei 30 dias pra mim resolver, tipo, situação X na minha vida. E eu consegui resolver essa situação nos 30 dias. Eu escrevi ali, consegui encontrar soluções, consegui me focalizar e consegui resolver aquela situação que eu me foquei, que eu me comprometi comigo mesma para resolver. Eu vou fazer aqui, acho que agora quando eu liberar essa semana, eu já vou botar o post lá, tá? Pra ver quem se comprometer uma situação pequena. Por exemplo, vamos dizer que você queira emagrecer, perder 1 quilo até setembro. Você vai anotar o que você precisa fazer para eliminar 1 quilo corporal. Tô dando um exemplo. Daí tu vai lá na comunidade depois, deixa eu ver, hoje... Conte 30 dias a partir do momento que tu vê esse vídeo, tá? Quando fechar os 30 dias, tu vai lá na comunidade do canal, procura o post lá que eu vou colocar lá sobre as metas e coloque lá pra mim, Andréia, eu fiz uma meta no dia tal, só bota o setor da vida, tá? Era relacionamento, era emocional, era isso, sabe? Eu fiz uma meta tal no dia tal
e no dia tal eu já tinha encontrado a solução e já tinha conseguido me libertar daquele problema, daquilo que eu achava que era um problema. Já tinha conseguido eliminar aquilo da minha vida. Tá? Combinado? Então até o próximo vídeo do canal, pessoal. Ficou meio grande, mas assim, é que eu fui conversando, né? Vocês deixem aí os seus comentários, que eu sempre quando eu vejo que tem comentário, eu sempre respondo, porque vocês são muito especial pra mim, eu gosto muito de vocês, é muito importante pra mim, pra espiritualidade, vocês estarem aqui. Por quê? Porque isso faz parte do meu propósito de vida, auxiliar vocês no despertar consciencial de cada um.